Olha essas fotos que um Moto G consegue fazer. Um smartphone bonito que foi lançado em janeiro de 2023 com bastante memória, uma tela fluida e um conjunto de câmeras modesto. A ideia de ser um celular custo-benefício tirou vários recursos do Moto G73, quando comparado com outros celulares da Motorola. Quanto que vale a pena pagar por ele? Quais são os problemas que eu encontrei ao testá-lo? É bom para jogar? Tudo isso eu te respondo agora, depois de ter testado por algumas semanas esse carinha aqui, o Moto G73. E olha, se você não tem muito tempo, a gente respeita isso. Veja agora um resumo do review. Exatamente. O Moto G73 tem um design simples, feito em plástico, sem acabamentos muito sofisticados. O som dele é um dos pontos fortes. A tela é uma IPS, tem 120 Hz de atualização, com boas cores, mas precisava de mais brilho. A performance dele é adequada para o dia a dia, mas em jogos mais pesados, se você for jogar, ele vai penar para rodar, então vai ter que jogar com tudo no mínimo. O conjunto de câmeras é simples, com apenas 2 sensores, mas você vai só aproveitar a foto principal, outro wide é muito ruim. A câmera frontal se salva bem. Ele tem bateria de 5.000 mAh, mas deixou a desejar, não completou nosso ciclo de testes, podendo ser um problema aí para você durar um dia de bateria. Esse foi o resumo do Moto G73. Se você quiser muitos outros detalhes, como concorrentes, preços, que eu julgo ser adequado, fique comigo até o final desse vídeo. Eu garanto que você vai gostar. O G73 então possui um design característico de outros Motorolas existentes. O corpo dele é feito em plástico, mas a sua construção é sólida e apresenta um acabamento agradável ao toque. A traseira dele é lisa e não marca tão fácil assim os dedos. Além disso, o smartphone conta com uma entrada P2 para fones de ouvido, o que é uma vantagem para quem ainda prefere utilizar fones com fio. E a Motorola envia uma capinha de silicone junto com ele, mas não tem os fones. O som, como eu falei antes, é um dos pontos fortes também. Ele é equipado com 2 drivers, toca estéreo com Dolby Atmos. Não é tão alto quanto seus irmãos de topo de linha, mas emite um som limpo, claro e suficiente para ter uma qualidade em conteúdos multimídia. Os botões dele ficam na lateral, todos numa mesma lateral, e ele conta com sensor de impressões digitais no botão de desligar. O Moto G73 vem equipado com uma tela IPS de 6.5 polegadas, Full HD com 120 Hz de atualização. Isso garante uma boa qualidade de imagem, as cores são vivas e tem uns detalhes bem nítidos, além de uma experiência bem mais fluida ao navegar pelos menus do aplicativo. Um ponto que eu não gostei foi o brilho da tela. Ao usar a câmera, por exemplo, quando eu estava gravando câmera sob o sol, fica complicado de tirar fotos, parece que a tela escurece bastante, e se reparar aqui, ela está no brilho máximo quando eu estava testando, ou seja, precisava brilhar mais essa tela. O smartphone é alimentado por um processador da MediaTek, o Dimensity 930, que possui 2 núcleos rodando a 2.2 GHz, esse é o máximo. Além disso, o G73 conta com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Isso garante uma boa quantidade de arquivos, fotos e vídeos que você pode guardar sem a necessidade de expandir com micro SD. A gente analisou o G73 em benchmarks e jogos. Nos games mais pesados, como Call of Duty Mobile, o G73 fez 59 frames de média com 94% de estabilidade. Já em PUBG ele também bateu 59 frames, mas foi no Mortal Kombat que ele conseguiu chegar a 120. Agora, no Tower of Fantasy e CarX Street ele ficou abaixo dos 30 frames com bastante travamentos, sendo considerado não ideal para jogar esses dois games. Todos os jogos aqui foram configurados com os gráficos no médio. Já nos testes de benchmark, o G73 bateu no AnTuTu 420 mil pontos, ficando atrás do Galaxy M53 e M62, o que comprova a ideia dele de estar entre os intermediários e nada além disso. O resumo da análise de performance é que você vai conseguir rodar os games com os gráficos no mais baixo possível para manter uma fluidez melhor. Já no uso diário, o celular não vai apresentar problemas de travamento. O que convenhamos, né? É difícil de acontecer hoje em dia, todos os telefones estão rodando bem para executar tarefas básicas do dia a dia. O G73 ele possui um conjunto de câmeras modesto. São 2 sensores na traseira, um principal de 50 megapixels e outro ultra-wide de 8. Na frontal a gente tem um sensor de 16 megapixels. E o celular só grava vídeos em Full HD, 60 frames na principal e 30 frames na selfie. É isso que ele grava de vídeos. A câmera principal tem 50 megapixels no sensor, e ele é responsável por fazer as fotos boas do celular. E é incrível como esses smartphones de todas as linhas ficaram bons em fazer fotos, principalmente nas diurnas.
Aí é difícil você dizer que essas fotos que você está vendo aí estão ruins. A gente tem um bom balanço de branco, nitidez ótima, alcance dinâmico no ponto certo. Ocorrem alguns problemas de supersaturação às vezes, então é preciso você ficar de olho, principalmente quando há muita incidência de verde na foto. Dá uma cuidado nisso aí quando você for tirar a foto, talvez testa ela depois de tirada e baixe de novo para você garantir. As fotos noturnas com o modo noturno ativo, nossa, me surpreenderam e muito. Tudo bem que ela leva 4 ou 5 segundos para capturar a imagem, mas olha aí o resultado. Sem o modo ativo, as fotos ficaram terríveis. Então tem que estar o modo ativo. E com apenas 8 megapixels servindo como sensor de profundidade de campo também, a câmera ultrawide ela deixa a desejar. Foto noturna então, nem se fala. A qualidade de imagem é muito inferior aos 50 megapixels do sensor principal. Não há como ativar o modo noturno na lente ultrawide também. Outro ponto negativo desse sensor dessa câmera, né? As fotos selfie foram entre o ponto muito ruim e muito bom, e eu te explico isso agora. As diurnas, ela apresenta uma ótima nitidez e o modo retrato funciona super bem com recortes que eu considero bem feitos para um smartphone desse preço. Eu fiz umas na sombra para você ver o HDR também funcionando e olha, me surpreenderam também. Já as fotos noturnas você vai precisar cuidar e muito. Tem que manejar as luzes de fundo. Quando houver uma luz traseira muito forte na foto noturna, a nitidez se perde. E nesse caso, eu aconselho você a ficar em um ponto onde consiga iluminar seu rosto e deixar a câmera no modo noturno ligado. Assim, as fotos terão um bom aspecto como essas aí que você está vendo agora. O G73 ele vem com uma bateria de 5.000 mAh e acompanha um carregador de 30 watts na caixa. Em nossos testes, ele não foi capaz de aguentar as 7 horas e 40 minutos de tela que o teste comporta. O nosso teste então consiste em executar 7 cenários intensos, simulando o uso constante no dia a dia. Vários outros smartphones com menos capacidade e valor conseguiram chegar ao final do teste, e não foi o caso do G73 aqui. Como você pode ver, ele atingiu 7 horas e 30 de tela ao total. Isso significa que você pode chegar ao final do dia precisando colocar ele no carregador. É um problema. O G73 então chega para se tornar um ótimo custo-benefício com preço inicial de R$ 1.800. Bom preço inicial. Ele promete encantar quem deseja comprar um smartphone com uma câmera principal muito boa. Ele não vai encantar em performance, tem uma tela que poderia apresentar mais brilho e a bateria está gastando rápido demais. Algo que eu costumo ver isso nos processadores da MediaTek. Mas a pergunta é, qual o valor ideal que eu considero para pagar por esse smartphone aqui? Eu acredito que não seja ideal pagar esses 1.800 no smartphone, preço que está atualmente, né? O valor mais justo a pagar por ele é cerca de R$ 1.400 para baixo. Os motivos são que hoje você encontra um G82 com Snapdragon 695, mesmas memórias, tela OLED e com maior duração de bateria por R$ 100 a mais apenas. E o G72, que tem uma tela OLED, câmera principal de 108 megapixels e custa 1.620. Se isso tudo não bastasse, o Edge 20, um topo de linha da Motorola, está custando menos de R$ 2.000, com o Snapdragon 778G e uma tela OLED. Sem falar que também tem um sensor de 108 megapixels e ainda uma lente de 3 vezes de zoom óptico, para completar esse conjunto aí, né? Então, meus amigos, quando o Moto G73 estiver batendo na casa dos R$ 1.400, aí sim será um preço justo a pagar por ele, certo? Essa aqui foi minha análise do Moto G73 da Motorola, o mais recente lançamento em 2023. Grande abraço, até o próximo vídeo.